Boa noite a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, nós gostaríamos de pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos então ler a paginazinha, livro Coragem, autores diversos, a lição 26, abençoa e auxilia. A vida oferece infalível receita em favor de nossa paz. Se a incompreensão nos aflige, abençoa e auxilia. Se a discórdia ameaça, abençoa e auxilia. Se a dificuldade aparece, abençoa e auxilia. Se a crítica nos vergasta, abençoa e auxilia. Se a maldade nos bate à porta, abençoa e auxilia. Se a irritação nos procura, abençoa e auxilia. Se o problema se agrava, abençoa e auxilia. Se o desânimo intenta arrasar-nos, abençoa e auxilia. Se a injúria nos visita, abençoa e auxilia. Se a provação surge mais exigente, abençoa e auxilia. Se o afeto de alguém nos abandona, abençoa e auxilia. Ainda mesmo nos dias em que a lágrima seja a única presença em nosso coração para o trabalho a fazer, abençoa e auxilia sempre, porque abençoando e auxiliando, estaremos em toda parte com o auxílio e com a bênção de Deus. Bezerra de Menezes. Então, que a gente possa ter consciência, de que nós temos que abençoar e auxiliar todos aqueles que passam pelo nosso caminho, mostrando a eles a bondade e a misericórdia do Pai, que não abandona ninguém. Nós temos que ter consciência de tudo isso. O homem semeia o que ele quiser, mas a colheita será obrigatória. Então nós não podemos esquecer que a caridade deve nos mover no pensamento, no sentimento e nos atos. E com tudo isso a gente agradece a Deus o momento de chegarmos aqui e podermos atuar em nome dele. Abençoa o nosso Cláudio, que nos trará o estudo do Livro dos Espíritos na noite de hoje. Que ele possa ser envolvido no teu amor, inspirado e intuído para falar aquilo que precisamos ouvir. Abençoa a nossa Patrícia, que estará a leitura e o comentário do Evangelho na noite de hoje. Que ela também seja envolvida no teu amor e possa nos trazer aquilo que necessitamos escutar, mas acima de tudo, o que devemos aplicar no nosso dia a dia. E assim, Senhor, que seja em teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião de estudos e passes na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. É sempre uma alegria estarmos aqui, na Casa do Caminho, na Casa de Jesus. Tanto nós que estamos aqui no salão, quanto as pessoas que estão esperando pelo passe de cura, amparados e protegidos pelo amor do Cristo, que se derrama por todas as casas que estão vinculadas a Ele. Hoje o tema, de certa forma, é bem interessante, porque diz muito sobre o dia a dia nosso, E é muito o terra a terra, É aquilo que a gente compreende ainda como condição. Ele fala da segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 9, da intervenção dos Espíritos. Mais especificamente na questão 551 a 557, poder oculto, talismãs e feiticeiros. Quem aqui nunca andou com uma medalha no bolso, de um santo específico?
ou que a própria mãe botou uma medalha na roupa de bebê de um santo específico para que tivesse proteção daquele santo. Porque isso somos nós, né? A gente atribui a um objeto, a uma imagem, a uma condição, a proteção que nós vamos receber. E é muito interessante, né, que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos encerra a questão. Depois as outras perguntas subsequentes vão discorrer sobre a questão, mas a primeira já fala assim, não é isso. Ele pergunta: pode um homem mau, com auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer ao mal ao seu próximo? Não, a resposta dos espíritos. Deus não permitiria. Então, tudo cai por terra, né? Não existe feitiço, não existe feiticeiro, não existe talismã, não existe nada disso, porque se alguém deseja mal ao outro e ele não consegue alcançar se Deus não permitir, então não é a proteção de um talismã que vai te proteger também. E aí a gente começa a refletir numa série de coisas, mas por que que isso acontece? E de que forma a gente começou a acreditar nisso? Porque se você pensar, não é de hoje. Se você estudar um pouco mais atrás, né, você vai ver entre os celtas, né, entre os egípcios, entre os mesopotâmios, né, na China antiga, você vai ver pessoas que acreditavam no poder de outras pessoas e que confiavam que o desejo de bem ou mal daquelas pessoas poderia atingir, né, o objeto, né, daquele desejo. E isso vem até hoje. A gente acredita, né, nisso. E em vários ramos, né? Ou atribuindo na figura do demônio, né, que na Grécia Antiga não tinha nem essa conotação, mas depois, né, durante o catolicismo foi tomando esse vulto, ou de um mau espírito, ou de um trabalho mal feito contra você, ou de uma condição. Então, o que eu estou passando... E assim, isso também é outra parte que é muito nossa, né? A gente quer atribuir a proteção a uma peça e quer que toda a responsabilidade pelo que a gente está já passando não seja nossa. É a nossa segunda parte da ação. Então a gente não quer simplesmente, a gente quer que seja do outro. Então o outro me desejou mal, o outro deixou de fazer isso, o outro fez aquilo, e é por isso que eu estou assim. Eu gosto muito de uma história que a Deusa Nogueira contou uma vez sobre uma médium do Leon Denis, que ela falava assim, que ela entrou em casa, médium de incorporação, bastante fluido vital, uma pessoa com bastante fluido, né? E a gente sabe que esses fenômenos magnéticos, que a gente vai falar mais à frente, podem acontecer espontaneamente, né? E ela percebeu que o vizinho estava olhando para ela de certa forma maléfica. Era essa a conotação dela. Ela foi contar isso para a deusa depois. Viu o vizinho tá me olhando de forma estranha. E as coisas começaram a quebrar na casa dela. Vaso quebrava, coisa sem ela tocar quebrava, confusão e tal. E aí ela nessa coisa, né? Eu tô nessa porque meu vizinho tá me desejando mal, meu vizinho não me quer bem e tal, etc. Teve uma hora, né, cara? A espiritualidade sabe muito bem orientar a gente, né? Teve uma hora que ela foi entrar no prédio e não tinha como. Ela teve que entrar no prédio. E o vizinho entrou no... Quando ela estava no elevador, o vizinho entrou no elevador. Aí ela ficou em desespero, né? Que o vizinho estava no mesmo elevador que ela e tal, não sei o quê. E aí ele começou a conversar com ela. Pior ainda, né? Aquele que deseja o mal ainda era falso, né? E aí a história foi desenrolando e ele começou a falar com ela. Ele falou, sabe, eu me mudei há pouco tempo. Eu não consegui falar com você ainda, porque eu estou vivendo coisas muito difíceis na minha vida, mas eu queria, né, conversar com a senhora, sou seu vizinho e tal, etc. É porque eu vim morar aqui porque minha filha está exigindo todos os meus bens e está uma confusão jurídica e tal, etc. E eu estou tão nervoso que eu até fiquei estrábico. Então,
eu queria falar com a senhora, que não sei o quê. E aí ela foi. Então o mau olhar que ela achava era o estrabismo dele. Porque a gente é assim, esse é o nosso clássico. A gente acha que a coisa está acontecendo e a gente atribui o outro, então o olhar dele. Quem estava quebrando tudo dentro de casa era ela, que era média de efeitos físicos e estava quebrando tudo, porque ela estava desesperada. Então, essa história, né, que é uma história de uma médium lá do Leon Denis, né, que falou para Deus e tal, é importante porque a gente não pode atribuir ao outro aquilo que é nosso. A gente tem uma responsabilidade muito grande nessa encarnação, que é uma responsabilidade de renovação, né? A gente encarnou para conseguir amar e aprender a amar. E para isso a gente tem que se imbuir dessa responsabilidade. Somos espíritos imortais, já vivemos diversas vidas, estamos nessa vida agora para aprender um pouco mais. Então a gente tem muita coisa que a gente vai passar nessa vida, que a gente vai ter causado nesta vida, por imprudência, por erro, por retorno aos nossos vícios, às nossas questões, e vão ter coisas que a gente vai passar que tem direta relação com o nosso plano encarnatório, né? Aquele que a gente tentou projetar junto com os espíritos, né? Antes da gente reencarnar. E isso é uma coisa que é inevitável. Então, às vezes, a gente atribui muita coisa, né? A gente é abandonado na infância, ou a gente recebe alguma questão, a gente não sabe se aquele que nos abandonou tinha essa perspectiva ou não, mas uma coisa a gente pode estar certa: nada vai chegar a nós sem a permissão divina. Nada. Então pode ter um médium de efeitos físicos com poder magnético, que junto com outras pessoas que não gostam da gente, façam um trabalho e isso chegue até nós? Até pode, mas é porque a gente tem que receber aquilo. É porque a gente tem que passar por aquilo. E é independente daquele companheiro. Mesmo que ele não fizesse nada, a gente ia passar por aquela doença, pelaquela questão, por tudo aquilo. Quem faz ao mal, fica com o mal. Mesmo que tenha atingido aquele que precisa. E aí, isso traz uma responsabilidade para a gente, porque a gente não pode mais começar a botar na conta do outro uma condição de feitiçaria, uma condição, ele está me desejando mal. E nota que isso é, de certa forma, utilizado em 2 pontos. Eu vou falar um primeiro ponto, que é essa questão. Eu começo a pensar no mal o tempo inteiro. Então eu não quero que o mal me atinja, então eu vou usar um talismã tal, e aí eu não quero que o mal chegue a mim, porque o mal existe, porque o mal pode me pegar, porque os demônios podem me ludibriar, porque... Nota, eu passo o dia inteiro pensando no mal. E isso é uma ideia que fica o tempo inteiro girando no meu pensamento. Eu tenho que tentar me... Peraí. Quem é o Criador do Universo? Deus. Quem rege o planeta Terra? Jesus. Não há nada perdido. Há pouco tempo, conversando com um familiar meu, questões que a gente, sempre não deveria conversar, porque eu sou como sou, falando sobre questões políticas, e ele atribuía que o mundo está perdido, o Brasil está perdido, e assim vai, sempre a questão da perdição. Mas ele, de certa forma, é católico, é praticante, não sei o quê. E aí eu entendi que, de certa forma, a conversa sobre esse terra-terra não ia nunca ter solução. Ele tem visões diferentes do mundo e tudo mais. Mas eu quis apelar para ele numa condição extra-terra, E Jesus? Onde está nisso tudo? Fechou os olhos? Deixou de cuidar da terra? É isso que você está atribuindo. Tipo assim, tudo está perdido pelos homens? Tudo sempre esteve perdido pelos homens. Desde a época de Jesus. Se a gente pensar na época de Jesus, a gente vai ver que a condição política era uma condição trevosa, Você podia ser, se você não fosse cidadão romano, estivesse sobre a égide do império,
a sua vida valia nada. Você nem ia ser julgado. Se você fosse cidadão romano, você podia ser julgado pelo imperador, que não necessariamente era uma pessoa boa, mas pelo menos você tinha alguma chance de apelação. Até isso Paulo exigiu desse julgamento durante a vida dele, né? Paulo de Tarso. Mas a coisa que a gente tem que começar a refletir sobre nós é que esse comando é para tudo. Então não tem nada perdido. Porque se Jesus é Jesus, e ele acreditava que Jesus era o Salvador, né? Naquele momento, não há condição política que possa impedir dele salvar todas as ovelhas. Porque ele falou lá em João, capítulo 10, acho que versículo 11: nenhuma das ovelhas que meu pai me entregou se perderá. Nenhuma. E ele está atribuindo isso a tudo. Nenhuma das ovelhas que o pai me entregou se perderá. Então essa condição é uma condição perene. Todos nós estamos no planeta Terra acreditando nisso. E nenhuma das ovelhas que meu pai me entregou se perderá. Então não há condições políticas. O que a gente tem que fazer? É o que fala essa mensagem aqui, né? Abençoa e auxilia. Se você passar por todos os parágrafos, não há nada que seja feita contra você que você não deva deixar o bem. Nada. Ele fala: frente à incompreensão, abençoa e auxilia. Frente à discórdia, frente à dificuldade, frente à crítica, à maldade, à irritação, os problemas, o desânimo, a injúria, a provação e o afeto de alguém que nos abandona, abençoa e auxilia. O trabalho no bem, talvez, né, fazendo um paralelo, seja o maior dos amuletos à sua própria proteção. Porque se você estiver no bem, você vai estar dividindo com quem? Com aqueles que amam, protegem, se interessam. Existe uma história de um médium que também confidenciou isso numa palestra, lá do Leon Denis. Eu vou falar o nome dele porque ele já desencarnou, é Danilo o nome dele. E aí, ele falou uma vez que ele tinha na escola dele um garoto que chegou novo, no meio do ano, e chegou lá na escola, começou a conversar as coisas, começou a ver as coisas, tal, etc. E ele, com 10, 12 anos, percebeu que o garoto não tinha lanche. Olha só, para uma criança, né, se descolar a esse ponto, porque não porque as crianças não tenham bondade, mas a questão de parar e observar, né? E ele começou a dividir o lanche com esse garoto todo dia. Então ele até pediu para a mãe trazer um pouco mais, porque ele falou que ele estava com fome. E ele dividia com o garoto o lanche. Todo dia ele dividia metade para o garoto, metade para ele. Sentava com ele, metade para o garoto, metade. Depois ele saiu brincando, né? Recreio é longo, né? E aí, todo dia isso. Ele foi fazendo isso uns 3, 4, 5 meses. E de repente o garoto sumiu. A direção da escola foi atrás, tentaram verificar o que tinha acontecido com ele e tal, etc. Mas não mais encontraram o garoto. Não deixou de frequentar a escola. E a vida dele seguiu. Seguiu mesmo, sabe? Tipo, ele casou, teve filhos, tudo mais. E aí, uma vez, ele já era médium de uma casa espírita, ele estava no auxílio espiritual de uma questão e ele mesmo estava vivendo uma coisa muito severa. Uma condição familiar que ele não confidenciou o que era, mas ele estava se sentindo muito mal com tudo aquilo, né? Com as questões, com tudo que estava sendo provocado posteriormente e tudo mais. E aí, ele estava lá e ele sentiu, ele não era um médium de evidência, né? Mas ele estava com médium de evidência na hora, fazendo um trabalho espiritual. E aí um espírito se aproximou dele e ele não sabia quem era, mas um espírito bom. E a médium de evidência falou assim: esse espírito ele te ama muito, está muito bem aqui com você, ele te deseja muito bem e tal, etc. E o espírito se manifestou por outro médium. Lembra de mim? Meu nome é tal.
E ele não lembrava, não sabia quem era. E aí, aquela condição, né? Poxa, que o espírito está me auxiliando, quer que eu lembre dele e eu não sei quem ele é. Ele falou, não sei. Mas você lembra aquele garoto que você dividiu o lanche? Eu sou eternamente grato a você por aquilo. O que tinha acontecido? Não sei se parte da família deles estava envolvida numa questão da criminalidade. Entraram na casa, mataram todo mundo e ninguém mais do lugar falava sobre isso, entendeu? Porque para não arrumar confusão, né, com as pessoas que estavam naquele movimento. E ele tinha desencarnado e ele não foi mais para a escola, né? Por causa disso. E anos depois ele veio auxiliar aquele que tinha dividido o lanche com ele. Então a gente não deve perder a oportunidade na nossa vida de começar a construir esse amor, começar a construir esse devotamento. Às vezes a gente está passando por coisas realmente muito difíceis. Seja a criação do filho, seja um momento de crescimento pessoal, né, um desafio de uma passagem para uma próxima etapa, universidade, um novo emprego, alguma coisa, ou questões familiares. Mas essa condição de auxílio a gente tem que passar a ter todos os momentos. Há pouco tempo, né, eu já tive isso falado por algumas questões, por algumas médiuns, né, que quando estão na casa, vivendo dores que às vezes a gente conhece, muito difíceis, né? E aí eles falavam assim: não, eu não deixo de vir, não. Eu venho dar o passe de cura, eu venho ajudar na bolsa, eu venho fazer o que eu tenho que fazer. Porque aquilo que está na minha casa, que está fazendo com que eu não tenha um equilíbrio pleno, ou estou na dificuldade, ou tudo mais, aquilo vai continuar. Quanto tempo vai continuar? Eu tenho que fazer o meu trabalho. E assim, é uma coisa assim, né? Eu também já soube de assim, pessoas que estavam afastadas do trabalho, né, no bem e tal, etc., e retornam de repente, assim, retornou, quase que um chamado espiritual, né? Voltei para fazer o trabalho, voltei para fazer as coisas, e aí, de repente, tudo vai se encaixando. Aí a pessoa, logo depois, um membro da família desencarna, acontece alguma coisa. Então assim, a gente é chamado para o trabalho, para esse equilíbrio nosso. A gente deve agradecer todas as vezes que a gente tem a oportunidade de ajudar alguém. E o ajudar alguém não é uma coisa assim que tem que ser grandiosa. Sentar, escutar as pessoas, ouvir as dores que elas têm, ouvir as condições que elas estão passando. Isso já é muito auxílio. Ela esvaziou ali naquele momento, entendeu? Tem uma senhora que trabalha comigo, que a mãe desencarnou, ela já é um pouco mais velha que eu. A mãe desencarnou e o pai está vivo e está com algumas questões neurológicas. São coisas da vida, né? Ela está cuidando do pai, está vendo as coisas. O pai mora longe, não sabe se traz ele para casa dela, porque ele vai perder as referências físicas que ele tem, não quer que ele entre em depressão e tudo mais. Mas são condições da vida. Agora, ela pode não me falar tudo isso, né? Mas eu estava um dia no intervalo, fiquei lá, ela pôde falar, eu ouvi, aprendi certas coisas com ela. E você está ali ouvindo, você está trocando. É tipo, tem alguém que me escuta e não é meu familiar. Não dizendo que família necessariamente escuta, né? Mas você está ali pronto. Então tem tanta coisa que a gente pode fazer no nosso dia a dia, fora o trabalho no bem frequente. Eu vou reforçar isso. A gente tem que fazer o trabalho frequente no bem. Existe outro ponto nessa questão dos talismãs e feiticeiros, que são aquelas pessoas que se aproveitam da credulidade humana. Então assim, se eu tenho um grande problema e eu posso pagar para ele ir embora, e eu acredito que isso é possível, eu vou pagar.
Você está com um grande problema, você não pagaria, você não daria um carro seu para, às vezes, algumas questões da sua própria vida você deixar de passar? E aí essas pessoas se aproveitam dessa nossa crendice, que as coisas são dessa forma. Então eu confio mais no cara que é atribuído a ele, por outras pessoas, ou por ele mesmo, um poder de cura, ou um poder de afastar alguma situação, né? Carrego talismãs comigo, que são dessa pessoa, que ele me deu e tal, etc. E acredito que vai dar tudo certo. Afinal de contas, eu estou protegido, eu estou sendo zelado. E o que protege você verdadeiramente? É o trabalho no bem. O que protege a gente na essência é aquilo que a gente já pode fazer. Num dos livros de Emmanuel, que eu não sei se é o Caminho, Verdade e Vida, o Pão Nosso, um desses livros, ele fala que a maior caridade que a gente pode fazer ao planeta, não é nós, não, ao planeta, é o nosso próprio melhoramento. A maior caridade que a gente pode fazer é a nossa própria evolução espiritual. E faz muito sentido você pensando em relação à doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo. O Cristo veio à Terra, não foi para curar a todos, ele veio para reformular a todos. Porque todos aqueles que foram curados por Jesus morreram, e às vezes das mesmas enfermidades que tinham antes da cura. Porque mantiveram os vícios, mantiveram os pensamentos, mantiveram as coisas. Então ele não veio para isso, ele veio para reformular. Reformular de que forma? Nos ensinar a amar, nos ensinar a querer o bem, a devolver o mal com o bem, a auxiliar e amparar sempre, não importando o que você está vivendo. Então essa é a grande diferença que a gente coloca das coisas. Os espíritos desejam para a gente essa proteção. E não é uma proteção, eu vou tentar usar uma palavra sem ser as que estão na moda hoje em dia, né? Não é uma proteção que é uma proteção feita por aquilo que não foi feito. Ou por uma graça, né? Que seria um favor divino sem mérito, né? E aí é uma condição que a gente está, porque a gente está convivendo, porque a gente está auxiliando, porque a gente está amparando. Ou você acha que nenhum dos espíritos que você ampara ou cuida, às vezes no seu trabalho material, né? Eu trabalho como professor, então eu trabalho com muitos alunos. Se eu for bom, não estou dizendo que eu tento, mas não necessariamente eu alcanço isso. Mas se eu for um médico, por exemplo, não um professor, mas se eu for um médico, um enfermeiro, e eu atender bem alguém, atender de devolver não só a questão do corpo físico, né? Mas uma esperança, sem mentiras, né? Claro, sobre a condição clínica da pessoa, mas uma esperança, vamos lá, as coisas são assim mesmo, você pode se renovar, vamos, não sei o quê, você tem alguma religião, né? Alguma coisa assim, ora pela religião que você tem, só de você lembrar essas coisas, você se devotar naquele momento àquela pessoa, essa pessoa tem um mentor espiritual, ela tem um guia espiritual. Se eu fosse, eu fico pensando realmente nisso, se eu fosse o guia espiritual daquela pessoa, eu falava, ó, quando precisar pode me chamar, você me ajudou com ele, eu vou te ajudar também. Eles falam muito que os guias espirituais, eles têm um amor por nós como se fossem as nossas mães. E se você não teve uma mãe zelosa nessa vida, né? Não quer dizer que você não vai ter na próxima, tal, pensa numa mãe modelo, né? Um modelo de mãe. É o amor que esses guias têm por nós. E pensando dessa forma, se eu fosse me referenciar às minhas filhas, ajudou as minhas filhas. Pode me chamar. Eu já tenho uma dívida de gratidão pronta. Está pronta a ser executada, né? Então, isso começa a fazer uma rede do bem. Você entendeu? Você faz... Aí vocês já viram aquele filme, como é que é? Corrente do Bem? Que o garoto vai fazendo e se propõe, né? Um trabalho de geografia, fazer bem a 3 pessoas. E essas 3 pessoas têm que fazer bem a outras 3 pessoas. E aí depois um repórter começa a rastrear
essas correntes do bem que estão acontecendo no país inteiro, que vieram desse garoto. Então, essa condição, no filme até, vocês veem lá, tem um final meio trágico, mas espiritualmente muito interessante. Mas essa condição da gente começar a se aliar ao bem, porque isso vai fazer a diferença. E não é porque eu vejo as pessoas falando, né? Eu entro no centro espírita, ou eu entro numa igreja tal, ou eu entro num templo dessa pessoa, eu me sinto tão bem. E é tão diferente da minha casa, já vi as pessoas falando exatamente isso, tão diferente da minha casa. Eu fico pensando assim, é um erro, a gente está declarando um erro nosso, né? Quer dizer, a nossa casa não consegue ter a elevação espiritual ainda daquele outro local. Então a gente não reformula o nosso pensamento. O que eu posso fazer pela minha casa para que ela possa ter uma elevação espiritual igual ao centro espírita? Eu posso falar isso porque algumas pessoas frequentaram, né? Tinha um culto no lar, na casa de uma senhora que foi presidente do Lar de Teresa, Dona Brunilde. Eu ia lá com a minha filha mais velha, de vez em quando. Você entrava lá, na casa dela, era a mesma sensação que você tivesse no centro espírita, dentro da casa dela. E ela tinha as dificuldades dela, tinha uma filha que tinha sugestões, tinha as coisas dela, né? Coisa da vida, né? Mas a vibração, você fala assim, eu quero ser que nem ela, né? E aí, é interessante que eu ficava conversando com ela, assim, antes eu chegava mais cedo, porque eu estava com a minha filha, e ela gosta de criança, né? Aí ela botava ela para ver TV, ver desenho com ela, aí ficava lá com ela, brincando, ficava várias outras coisas. E aí ela vai falando das coisas dela, e no culto ela falava sobre a vida dela também. E ela falava de coisas muito assim, que eu faria, né? Isso me dava uma esperança danada, né? Ainda dá até hoje. Porque teve uma vez que ela falou que numa praça, ela ia passar pela Nossa Senhora da Paz. Essa era a praça. Ela morava lá na Zona Sul. E aí ela foi passar pela praça e ela recebeu uma intuição. Não vai por essa praça não. Só que assim, quem foi a Nossa Senhora da Paz algum dia, né? O contorno da praça é um caminho razoável em relação a você passar pelo meio, né? E ela já estava cansada, né? Então, não sei o quê. Ela falou, eu vou pelo centro mesmo. E foi. Quando ela chegou mais ou menos no centro da praça, a praça estava um pouco escura, duas pessoas se aproximaram dela e falaram que era um assalto. Ela até teve uma presença de espírito e falou assim, olha só, vocês estão novos nessa coisa de assalto ainda? Tem que se reformar isso aí. Vocês não vão roubar ninguém hoje não. E foi embora, sabe? Tipo assim, acho que foi uma situação tão improvável que os assaltantes falaram assim, cara, deve ser louca, né? E ela foi. E ela falou que ela chegou do outro lado da praça com as pernas tremendo, né? Ela falou assim, adrenalina e tal. Mas é isso, entendeu? E ela chegou a esse ponto de ter uma casa com uma vibração excelente. E a gente tem que começar a acostumar com essas coisas, né? A gente vê muita condição, né? Se você vê a vida de Gelson Gonçalves, que é o chamado Gigante Deitado, um espírita que dava palestras e teve uma doença grave, né, aos 18 anos, e ficou acamado por muitos e muitos e muitos anos. Mas ele dava palestra, ele ajudava os outros, ele dava palestra deitado, botava uma cama aqui de hospital e ele falava. Dava palestra e tal, consolava os outros. As pessoas, ele falou assim, às vezes eu até fico com vergonha das pessoas. Ele falava isso para pessoas como Divaldo, né, Chico Xavier, mas ele falava essas coisas. Ele falou, até às vezes eu fico com vergonha das pessoas. E as pessoas vêm aqui com o pé quebrado, reclamando tanto, e eu nessa cama. Ele fala, filho, vai melhorar. Então assim, mas ele era subespirituoso e tinha dores, não era só ficar acamado, ele tinha dores fortes no peito e tal. Ele nunca foi curado em vida. Ele nunca foi curado em vida. Mas ele se curou como espírito imortal nesta vida.
Porque ao desencarnar desta vida, ele já estava noutra condição. Então, a gente pode falar de Jerônimo Mendonça, né? E aí tem outros vários espíritos, né, que tem essa condição, mas essa condição que a gente observa, são condições importantes mesmo, de espíritos que reformularam a sua própria opção de vida nesta vida. Quando a gente vai estudar a vida desses espíritos, né, que às vezes vem a notícia de quem eles eram nas últimas encarnações, às vezes não eram pessoas fáceis, né? Eram pessoas difíceis com as suas questões. Então é possível essa reformulação. É nisso que a gente deve se ater. Porque senão a gente vai entregar a nossa felicidade na mão dos outros. É na mão de quem alguém tem algum tipo de poder, ou alega ter, né? É numa condição do outro de querer alguma coisa, ou então eu só sou feliz porque eu tenho essa pessoa ao meu lado, ou eu só sou feliz porque isso está acontecendo. A nossa felicidade, ela tem que ser construída por nós. E não é uma tarefa fácil. É uma tarefa diária. Tem que ter o esforço da prece, tem que ter o esforço de você estar atrelado numa obra do bem, e aí pode ser qualquer obra do bem, né? Tem que ter o esforço de uma boa alimentação, porque você tem um corpo físico, a tentativa de um sono razoável, manter boas relações interpessoais, conseguir ajudar todos como puder, fazer exercício físico, você tem um corpo físico, né? Então, sim, se alimentar bem, isso são coisas que você pode fazer por você mesmo, né? E não adianta ser só físico, né? Fazer um culto do lar em casa, ir a um centro, seja ele qual for. Isso vai te reformulando. E aos poucos, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 8, eu vou ler aqui para vocês, que é o Cristo Consolador. O Espírito fala assim: eu sou o grande médico das almas. Eu venho trazer, no item 7, eu venho trazer o remédio que deve curar-vos. Os fracos, os sofredores, os enfermos são meus filhos prediletos. Eu venho salvá-los. Vinde, pois, a mim. Vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e sereis consolados e aliviados. Não procureis as forças e a consolação em outro lugar, porquanto o mundo é incapaz de proporcioná-las. Deus faz um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o, que a piedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam enxipados em vossas almas. São monstros que se saciam com vosso sangue mais puro, que vos provocam chagas quase sempre mortais. Que no futuro pratiqueis a lei divina, humildes e submissos ao Criador. Amai e orai, sede dóceis ao Espírito do Senhor. Invocai-o do fundo do vosso coração. Então ele vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer essas boas palavras: eis-me aqui, venho até vós, porque me chamaste. Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Então, o que o Espírito de Verdade está falando aqui, no capítulo 6, é uma promessa. E ele rememora a promessa do Cristo. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamaste. A gente tem que ter isso fincado dentro de nossos próprios espíritos. Porque a gente não entrega a chave de nossa felicidade para mais ninguém. E isso não é um insulamento para o não convívio social, né? Então eu não vou conviver com mais ninguém, afinal ninguém vai me trazer felicidade. Não, não é isso. É exatamente o contrário. Eu vou conviver com todos na divina função que cada um tem. E uma das funções deles não é me trazer felicidade.
Eu não estou dizendo que o convívio social não vai te trazer felicidade. Conviver com filho, com esposo, né, com primos, né, com todo mundo, é claro que traz a felicidade. Mas essa condição, ela não tem que ser entregue a ninguém. Porque se eu estiver infeliz dentro de mim, não importa o convívio que eu esteja tendo, por mais glorioso que fosse, por mais que fosse o Cristo à minha frente, eu não ia perceber. Eu não ia perceber. Basta ver as pessoas que conviveram com Cristo na época deles, e pode ter sido nós também, né, nas nossas encarnações passadas, que não se ativeram à mensagem. Não, isso não é para mim, não, isso é um carpinteiro. Quem vai ouvir um carpinteiro que fala que o reino de Deus vai vir, que não é deste mundo? Eu quero coisa desse mundo, cadê a prata, o ouro? Não entendeu a grandiosidade do Espírito que estava à frente dele. Então, essa construção ela é necessária para que até a gente possa aproveitar as boas coisas que estão no nosso entorno. Porque isso não aproveita. No meu dia a dia, tem um momento do dia, eu acordo muito cedo, né? Aí eu vou na rotina, aí tem que fazer coisa. Aí eu faço uma prece rápida e vou. Aí tudo bem. Quando eu consigo sentar no almoço, que às vezes é talvez a primeira hora do dia que eu sento realmente, sento de descansar, né? E vou comer, ali eu já agradeço tanto. Eu falei, cara, eu cheguei até aqui. Tá na metade do dia. Agora só falta a outra metade, né? Mas a outra metade é mais leve. Então, assim, é observar aquilo que você já tem, as coisas que estão chegando até você, né? As coisas que você já pode observar, porque isso vai fazendo diferença. Então, assim, amanheceu. Eu vou falar um negócio que a Assembleia pode não gostar, particularmente eu gosto do calor, em todos os níveis que ele se apresenta, né? Isso não é comum. Mas, se você não está feliz com o calor, e eu até entendo, assim, realmente está angustiante, né? É a parte que a gente tem que viver. Cara, vê um nascer do sol, vê um pôr do sol. Eles carregam a mesma beleza que carregavam antes do calor, né? Observa as coisas que vão indo diferentemente no teu cotidiano. As coisas que são diferentes, né? Outro dia eu estava vendo lá uns pássaros lá na praça, lá perto de casa, e eles estavam tomando banho na fonte, né? Porque está quente, né? Então eles vão para a fonte para tentar... Mas eram muitos. Eles estavam lá em frenesi. Tão bonitinhos lá, mergulhando, subindo e tal. Essas coisas que você vai observando, os crescimentos das pessoas, as condições que elas vão apresentando. A gente vai observando, né? Porque assim, o tempo passa muito rápido, né? E se você não parar para observar as coisas passam por você. E você não viu porque que você estava naquele momento de angústia, não construindo a própria felicidade, né? E aí eu não estou falando assim, construir a própria felicidade é buscar todas as formas que você pode ter de ter uma saúde mental, de ter uma condição espiritual melhor, de estar no auxílio do bem, de estar fazendo um trabalho, né, de caridade. Todas as condições são importantes. Ir no psicólogo, no psiquiatra, né? Ajudar você a renovar essa pessoa que você reencarnou. Porque a gente tem toda uma história no passado, que essa história é longa, né? Muitos de nós somos espíritos velhos, eu digo velhos assim, velhos mesmo, né? E a gente mantém pensamentos enraizados, né? Eu vejo isso em mim, mas quando eu vejo em outra pessoa me assusta. Quando eu vejo em mim me assusta mais, mas às vezes eu vejo a pessoa e fala assim, a pessoa vira para mim e fala assim, eu não vou pensar diferente. Eu falei, meu Deus, agora só desencarnando, eu fico pensando comigo, entendeu? Agora só indo, porque declara pessoalmente que aquilo está cristalizado. E se você pensar numa condição de Deus, de Jesus, de pensamento imortal, nada do que a gente pensa hoje deveria estar cristalizado.
Porque a gente está num nível espiritual tão baixo, ainda tão preso à matéria, que a gente devia duvidar de tudo que a gente pensa. Eu não estou dizendo não seguir em frente, não trabalhar, não viver o seu cotidiano, mas aquelas crenças que a gente fala para nós mesmos, isso aqui nunca vai mudar. Isso você pode ter certeza que vai mudar. Ou você querendo ou não querendo. Tem uma verdade do budismo, que eu vou trazer aqui fazendo um paralelo com o espiritismo, que é chamado impermanência. E eles trazem, o budismo ele trabalha conceitos, assim, um conceito que dá uns 30 livros, sabe? Então eles vão versando sobre aquilo e tal. É uma forma de construir o pensamento, né? E quando eles falam de impermanência, eles falam de uma condição onde a única coisa permanente em você, em tudo que te circunda, é só você. Nada do que você é capaz de tocar, de que você é capaz de planejar, é permanente. Tudo isso vai mudar. Porque a ideia do budismo, né, e também do espiritismo, é te autocentrar na sua própria reforma. Então, desejar para você que você se reforme. Então, nada disso é permanente. Nem a dor, nem a felicidade. Naquele momento vai ser permanente. Aquilo vai passar. Óbvio que assim, com a dor a gente acha que nunca vai passar, né? Mas passa. E a gente vai construindo as coisas e a gente fica tão preso ao pensamento materializado que a gente não... Eu estou falando de talismã, desejos e condições. Mas a gente fica tão preso a esse pensamento materializado que a gente não consegue ver isso. Uma vez, uma companheira lá do Encontro de Jesus relatou uma condição dela, né? E ela estava com uma doença grave, né, que poderia causar o desencarne dela. Eu vou falar um negócio aqui, mas é óbvio que essa orientação era direcionada para uma pessoa que conseguia escutar isso da espiritualidade, já tinha estudado, estava no Encontro de Jesus, já tinha uma série de consciências. E no desespero, né, da condição física, ela foi ao atendimento espiritual de cura, o que é bem razoável, né? Afinal, ela estava com doença severa. E ela se encaminha para o espírito que foi atender ela e ela falou assim: então, a preocupação dela central é que ela poderia morrer. A preocupação central. Eu posso morrer. Só que ali, quando você está no atendimento com um espírito que está incorporado no médium, o espírito não tem mais corpo. Então ele está desencarnado, mas ele está morto, né? E ele virou para ela e falou assim: qual é o problema? Eu estou morto. Você está falando com o morto. Não tem problema nenhum desencarnar, se essa for a sua hora. Se esse for o seu momento, a gente vai te amparar, vai te proteger, vai dar tudo certo. Você vai passar por aquilo que você tem que passar e você vai desprender do corpo. E está tudo bem. Foi um consolo para aquela pessoa. E ela falou isso, falou assim, sair dali, ela ficou curada até da questão clínica que ela estava. Era uma coisa bem difícil, mas ela reformulou o pensamento e melhorou. Mas ela não vai viver para sempre. Em algum momento, nessa encarnação, ela vai desencarnar. Porque é a ordem natural das coisas. O nosso corpo não dura para sempre. Tem hora que ele até expulsa a gente, fala, não quero mais. Né? Eu tenho um avô meu que faleceu com 95 anos, o corpo se cansou dele. Falou, não, agora você vai. Eu já estava bem assim. Né? E quando ele foi? Quando a minha avó chegou no ouvido dele e falou assim, pode ir, eu vou ficar bem. Porque ele tinha essa coisa de querer proteger a minha avó. É como se Deus não protegesse ela, como se ela não tivesse filhos que cuidassem dela, uma série de coisas. Mas ele tinha essa condição na vida. Né? Ela foi lá e conversou com ele, foi. Deu 2 dias. Foi.
Então, como a gente se prende nas coisas, não estou falando que ele não deveria cuidar dela, não sei qual era o planejamento encarnatório dos dois, provavelmente ele estava solidificado dentro dele, ó, tem que cuidar dela, tem que cuidar dela. Talvez na última vez você não tenha cuidado, né? Aquilo estava marcado dentro dele, né? Mas a gente tem que acreditar que essas coisas vão fluindo. A nossa encarnação, ela foi feita, ela tem um planejamento e a gente tem que ir indo em reformulação mental. E aí, fazendo um paralelo dos amuletos, obviamente, quem tem um amuleto, né, e projeta nele a sua proteção com uma fé real, eu tenho um amuleto, eu estou sendo protegido por aquilo, porque aquele espírito está ali me protegendo, porque aquele amuleto representa um santo tal, e tá nessa. Isso, em suma, não é ruim. Não é ruim. O problema é, eu perdi meu amuleto, perdi minha proteção. Não, peraí, o santo não estava no amuleto. O santo é um espírito que desencarnou que está te protegendo. Se você é devoto de um santo, você está querendo um amigo espiritual para você, né? Então, assim, não pode ser a matéria física. Porém, se isso ajuda a fé da pessoa, se isso ajuda ela a construir e começar a construir uma fé mais sólida, talvez que não tivesse outra encarnação, já é um passo importante. Já é um passo importante. Mas não é o objeto que está fazendo com que ela cresça espiritualmente. É a crença dela que está fazendo com que ela cresça espiritualmente. Quando a mulher hemorroísa vai estar até as vestes de Jesus, não toca nele para não deixá-lo impuro, porque se ela tocasse, sendo uma mulher que estava em sangramento, ela deixaria Jesus impuro, coisa que não ia acontecer, mas era a crença judaica da época. E ela toca nas vestes de Jesus, e Jesus fala, uma graça saiu de mim. Nota, Jesus ama a todos, então ele chegaria a todos em todos os momentos, e chega. Mas naquele momento, não foi intencional. Era o próprio fluido que circulava por ele que curou ela. E curou mesmo. Uma doença que se seguia por 12 anos. Ninguém conseguia curar, né? E com toda a condição da época de ser mulher, de estar em sangramento, né? De estar impura o tempo inteiro e essas coisas todas. Quando Jesus vira para ela e pede para ela falar, fala assim, quem me tocou? Pedro fala para ele, a multidão te toca em todos os lugares. Que pergunta é essa? Não, uma graça saiu de mim, quem me tocou? Ele sabia quem era, óbvio. Ali ele está instruindo, né? E ela assume, né? Eu te toquei. Já pronta para receber o tratamento que ela tinha recebido durante todos aqueles anos. Ele olha para ela e fala assim, em Israel, essa é uma das maiores fés que eu encontrei. A fé de uma pessoa que não conhecia, acreditou que ele poderia curar. E foi curado. E ele fala assim, a tua fé te curou. Então tem pessoas que acendem vela em casa, atribuindo a vela, a luz da vela, uma proteção. Tudo bem. Tem uma situação de outro centro espírita, que é outro relato também, que teve uma confusão espiritual, né, com uma pessoa e tal, etc, etc. E os espíritos relataram, o único lugar da casa que estava realmente protegido, da casa inteira, né, que estava com uma confusão, né, grande e tal, era o quarto do casal e era o halo da vela. Tinha uma vela numa cabeceira e o halo da luz era o local mais protegido da casa. Por causa da vela? Não. Porque aquela pessoa que acendia a vela, toda noite orava, né, impregnava aquela parafina, né, de fluido, né, aquele fluido queimava e protegia ela, né, tipo assim, era como se fosse, ela projetava naquele objeto toda a proteção espiritual que ela tinha.
e o objeto era imantado por essa proteção. Então isso é possível, tanto para objetos, né, que são imantados por um magnetismo benéfico, quanto objetos que são imantados por um magnetismo difícil. Então vamos dizer que, eu posso falar disso assim, mas vamos dizer que algum irmão que ainda está devotado àquela condição de estar, né, tirando a vida dos outros com o mesmo objeto várias e várias vezes, é óbvio que aquele objeto que ele utiliza nessa questão vai ficar imantado dessas dores. Você entende? Pela condição magnética. Existem médios que conseguem ler o magnetismo implantado em um objeto. Então eles colocam aqui e tal, etc. Eu fico olhando para esse evangelho, obviamente eu não vou fazer isso, né? Mas era o evangelho que eu queria ter em casa, porque parece que você abre, está tão claro as palavras, né? Porque é tanta prece feita com ele, que isso fica aqui, né? Sempre tem um culto de manhã no sábado, é sempre o mesmo evangelho. Isso vai ficando no objeto. Agora, o objeto foi magnetizado pelo desejo das pessoas. Ele em si não tem poder nenhum. E mesmo esse magnetismo que ora está aqui, um dia vai se esvair, porque é temporário. Não é permanente essa condição. Então, quando a gente vê pessoas que eram feiticeiros de cura, os rezadores, né, tinha muito isso no interior, né? Até o Miramês, fazendo uma ressalva sobre isso, dessa questão, ele fala que muitas vezes, nesses locais, a cura não chegava, você não tinha hospital, você não tinha clínica, só quem curava eram essas pessoas. Então sim, pessoas devotadas ao bem, que queriam bem, que sabiam fazer certas preces, faziam, mas era a prece que curava? Eram as palavras que ela dizia? Não eram. Eram os fluidos magnéticos, eram médiuns de cura, e auxiliados por bons espíritos, muitas vezes, se ele desejava o bem. Muitos espíritos desses, né, foram padres nessas regiões, né, depois são até beatificados e tudo mais, mas é porque são espíritos que estavam devotados a fazer o bem ao outro. Então sempre teve essa figura das rezadeiras. Isso não é da nossa época no Brasil. Isso teve desde que o mundo é mundo, desde que se estabelecem gestões religiosas. Tem pessoas que fazem prece e acabam curando os outros. E tudo bem, mas a gente tem que mudar de pensamento para conseguir evoluir, porque senão a gente fala assim, se eu repetir essas palavras, então vou ter o mesmo efeito. Não, não é isso. É o sentimento, a condição de magnetismo, a condição de cura, é aquele momento, é aquela pessoa que muitas vezes tem esse trabalho espiritual, que hoje em dia está ficando cada vez menor. Por quê? As clínicas e hospitais estão chegando para dentro do interior do Brasil, então você não precisa ter um médium curando espontaneamente as pessoas, não precisa mais ter isso. Tem uma clínica para a pessoa ir, um remédio para ela tomar. Não que essas figuras deixaram de existir, mas elas estão em menor número. Então essa condição é uma condição que a gente tem que entender. A gente nunca deve atribuir a uma pessoa, né, essa condição de bem, porque é aquele momento, é o fluido dela, é a condição, ou uma condição de mal, então pode me atingir, né, fazer as coisas, ou algum objeto. A gente tem essa condição. É óbvio que quando a gente vê a cruz, né, que está em muitos locais, principalmente no Brasil, né, até em repartições públicas, você tem uma conotação da crucificação de Jesus, mas não é a cruz, é o ato dele. Porque se houvesse uma cruz sem Jesus, porque já eram crucificadas outras pessoas antes de Jesus, a cruz só ganha a conotação que ganha pelo sacrifício que ele se permitiu. Fora que no Evangelho ele faz várias vezes a mesma coisa. Pega a sua cruz e segue-me. Antes dele ser crucificado. Então não há um objeto que tenha essa condição. É muito interessante que na morte do Cristo ele desaparece com o próprio corpo.
exatamente para não ser usado de forma alguma como talismã. Ou você acha que se o corpo do Cristo não estivesse lá, ia ser uma confusão danada? Claro que ia ser. Claro que ia ser. Ah, porque a mão do Cristo cura. Ia ter muita coisa. Até hoje ia ter coisa. Né? Quando a gente vai a um local santo, que a gente fala que é um local santo, que as pessoas estão orando, tem um santo tal e as pessoas se curam, as pessoas realmente se curam. Pela quantidade de pessoas que fazem prece, pela quantidade de coisas que acontecem naquele local, aquele local é magnetizado. Passa a ser um local de cura. Utiliza os fluidos físicos dos médicos que tem no entorno. E a pessoa se cura pela sua fé. Tal qual na época de Jesus. E pode ser que aquele espírito que está ali com o corpo, às vezes num lugar de vidro e tudo mais, tenha sido um bom espírito, tenha sido até um missionário. Mas ele não está parado ali naquele corpo, ele está fazendo as coisas dele. Ele pode até estar ajudando espiritualmente as curas ali, mas ele estaria ajudando ali ou em outro local. Essa não é a questão. Para a gente se desprender do objeto e passar a ter uma crença real na espiritualidade, que nos protege a todo momento, que nos tutela, que nos quer o bem, que quer que a gente evolua como espírito, que quer que a gente evolua como pessoa encarnada, espírito imortal que somos. É nisso que a gente tem que atribuir a nossa crença, porque isso realmente vai fazer a gente caminhar como espírito imortal, burilar nossas dificuldades e desejar para nós o melhor possível, auxiliando e amparando tudo que nós podemos, fazendo prece quando for requisitado, fazer prece quando nós queremos. A gente começa a fazer prece, daqui a pouco alguém chega perto de você e fala assim: faz uma prece por mim. Já viu isso acontecer? Comigo às vezes acontece. Ora por mim. É isso, porque joga para ele, fala assim: ora por você mesmo. Eu posso até orar, mas você ora por você mesmo. Porque vai nós dois, né? Tipo assim, juntos, né? Para a gente ir se melhorando. E a gente vai melhorar. A gente já está melhor do que 10 anos atrás, a gente vai se melhorando. A gente começa a se desprender das matérias. Quando a gente começa a gradativamente passar de uma crença vinculada ao material e começar a ter uma crença real na espiritualidade e nesse bem imortal. Tudo bem? Agradeço a todos, muito obrigado por me escutar. Eu precisava desse estudo, né? E isso é muito importante para mim também. Muito obrigado, fiquem todos com Jesus. Dando prosseguimento à nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós vamos ler o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, e o item 11, que é a Instrução dos Espíritos, que tem como título A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Levantai, conseguintemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé não afronta o ridículo dos homens,
não é fé verdadeira. A fé singela a fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não na tinham ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé, com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segue os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento, os milagres são obras da fé. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Chegado agora o momento do passe, enquanto os médios se posicionam, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, aos bons espíritos que aqui se encontram, para que a gente possa receber tudo aquilo que a gente necessita. E assim rogamos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais. Rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, Senhor Jesus, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. O Espírito Protetor, que nos trouxe a mensagem, nos recorda que todas as virtudes nascem da fé, que deve ser ativa e não contemplativa. Sem a fé, não existe a esperança nem a caridade. A fé na realização de algo aciona a vontade, que, por sua vez, direciona todas as energias em favor dessa realização. E é assim que a esperança e a certeza de conseguir, ambas produto da fé, levam o homem e a humanidade a progredir. A fé em Deus, na imortalidade da alma, na perfectibilidade do homem, desperta o desenvolvimento de todos os sentimentos nobres que existem na essência espiritual de cada um. Por isso, o Espírito Protetor escreve que a fé é a base da regeneração. E todos nós, espíritos em provas e expiações, se não tivermos a fé em Deus e nas suas leis, não conseguiremos desenvolver de forma consciente todo o nosso potencial espiritual, que se constitui de elementos morais e intelectuais. Precisamos cultivar a nossa fé para que tenhamos a vontade de nos transformar numa pessoa melhor, nos aperfeiçoar continuamente, independente dos ambientes, das situações, dos acontecimentos e das pessoas com as quais convivemos, buscando a tudo e a todos compreender, isentando-nos de emoções e sentimentos negativos. Todos os homens de fé
tendes exemplificá-lo no seu dia a dia, mantendo a esperança no futuro melhor, com menos sofrimento e mais amor? Quem já desenvolveu essa fé, ou a está desenvolvendo, tem a grande responsabilidade em demonstrá-la no seu cotidiano, mesmo que de vez em quando haja um tropeço. O progresso ele é feito de sucessos e fracassos, mas onde a fé se mantém, ele continua se desenvolvendo e servindo de exemplo aos demais. Como vemos, essa fé é a fé que vem das reflexões, dos raciocínios, gerando atitudes e comportamentos de confiança em Deus, nosso Pai. Graças a Deus. E assim, vamos unir os nossos pensamentos e os melhores sentimentos para ouvirmos a mensagem do plano espiritual. Graças a Deus. Graças ao nosso Mestre Jesus, que esteve entre nós e nos ensinou como é que nós deveríamos nos conduzir na vida. Já se passaram tanto tempo, mas continuamos ainda cometendo os mesmos erros, tendo as mesmas atitudes do passado, mas nem por isso Deus se afasta de nós. Ele espera que nós despertemos das nossas ilusões, daquilo que não nos traz futuro nenhum, para que possamos aprender através da dor, retornar ao caminho do Pai. Deus não nos castiga, mas todos os dias nos dá a oportunidade de começarmos a escrever a nossa história de uma forma diferente. Tendo empatia com aqueles que sofrem e choram, colocando a caridade em ação, procurando levar a esperança àqueles que se aproximam de nós, porque todos sofrem neste mundo, porque ele é um planeta de expiações e provas, onde nós estamos mergulhados nessa atmosfera para tentar modificar velhos hábitos que trazemos do passado, para adquirir as virtudes que nos são necessárias, nos esforçando a cada dia para sermos melhores. E aí está a doutrina espírita, que nos traz todas as informações do plano espiritual, as mensagens daqueles que não souberam aproveitar e que, quando retornam ao plano, lamentam por ter perdido o tempo. Mas nem por isso tudo está perdido. Tudo tem uma nova chance, uma nova oportunidade, então que a gente possa aproveitar tudo isso e sermos melhores a cada dia. Sabemos que a natureza não dá saltos, mas ela nos dá a oportunidade todos os dias de escrevermos a nossa história de uma forma diferente, sendo fraternos, solidários, empáticos com aqueles que sofrem e choram, porque tudo isso faz parte do nosso caminhar. Então vamos nos olhar com mais paciência,
com mais tolerância, com mais compreensão. E vamos fazer aquilo que Jesus nos ensinou e continua nos ensinando. Ama a Deus de todo o teu coração e ama teu próximo como a ti mesmo. Procure fazer aos outros aquilo que desejas para ti e procura também orar por aqueles que se dizem nossos inimigos. A gente não pode amar um inimigo da mesma forma que um amigo, mas podemos desejar todo o bem para ele, para que ele seja feliz nas suas colocações na vida, que ele consiga realizar aqueles sonhos que ele traz em si. São pequenos momentos de reflexão que temos sim que meditar, que temos que aproveitar a oportunidade para que não venhamos a lamentar depois. E assim, meus irmãos, que Deus possa dar a cada um a paz, a harmonia, a força necessária para vencer os obstáculos da vida. E que Ele possa iluminar o caminho de cada um, hoje, agora e sempre, graças a Deus. E assim chegamos ao final de mais uma reunião pública, onde tantas reflexões e ensinamentos nos foram trazidos na noite de hoje, para que possamos sempre lembrar dessa palavra pequena, mas fundamental na nossa caminhada, a fé. Que possamos, diante das tribulações, das adversidades, lembrarmos que temos um Pai que olha por nós, que não permite que nada que não esteja programado aconteça. E temos amigos espirituais também que nos ajudam nessa caminhada. E que possamos sim desenvolver esse sentimento, essa virtude fundamental na nossa caminhada enquanto espírito imortal. Pedimos, Senhor, proteja essa casa, Casa do Caminho, os nossos lares, a nossa cidade e o nosso país, nesse momento próximo ao Carnaval, durante o Carnaval também, para que a gente possa sempre orar e vigiar, para que a gente também possa vibrar pelo bem. E que seja em Teu nome, Senhor, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, acima de tudo em nome de Deus, que encerramos a prece e a reunião pública da noite. Graças a Deus.
Música